Deixa eu colocar nessa conversa a nossa analista lá em Brasília, a Jussara Soares. Jussara, uma das justificativas dos parlamentares foi que essa PEC faria a lei voltar a ser como tinha sido pensada na Constituição de 88. Mas o Caio nos lembrou alguns pontos aqui e, claramente, existem pontos que ultrapassam o texto que existia antes. Exatamente, Márcio. Boa noite, Caio, que eu não tinha visto ainda. Márcio, esse texto que está para ser votado, que está sendo analisado na Câmara, ele avança aquela proteção que tinha no texto original de 1988, na Constituição. Em 2001, esse texto ele acabou sendo revogado, justamente por causa da repercussão negativa em relação à impunidade de parlamentares. Agora, diante de tudo que a gente acompanhou nos últimos anos, há essa articulação para voltar com esse texto, chamado agora de PEC da blindagem. E aí, Márcio, o que chama a atenção é que ele inova, avança na proteção dos parlamentares. Então, assim, se em 2001 esse texto foi revogado, aquela proteção foi revogada por causa da imagem do Congresso, agora ele volta com a proteção, mas avança nessa proteção. A principal delas, na minha avaliação aqui, uma das principais, é justamente o fato de ter uma votação secreta para decidir se vai autorizar ou não abrir um processo em relação a um parlamentar. Ou seja, Márcio, o que vai acontecer? O Supremo Tribunal Federal vai comunicar a Câmara ou o Senado, eles terão 90 dias para isso, para definir se vai autorizar ou não, mas a votação será secreta. Ou seja, a população não saberá como o seu deputado, aquele que ele elegeu, votou para liberar ou não, para proteger ou não um deputado, independentemente ali do crime que for apontado. Então, este é um ponto que é bastante sensível nessa proposta, que essa votação secreta aumenta e muito essa blindagem aos parlamentares. Eles nem gostam que chama essa PEC de PEC da blindagem, fala que é prerrogativa, mas fato é que ao permitir que os deputados decidam sobre isso sem se expor, isso obviamente é uma proteção e tanto. Além disso, tem essa própria questão desse texto ter sido votado em plenário em 90 dias. Ou seja, também se não for votado em 90 dias, o texto não deixa claro o que acontece depois se esse prazo não for cumprido. Outro ponto que eu destaco é a extensão do foro privilegiado para presidentes de partidos. Tem presidente de partido que não tem mandato, mas a partir desta PEC da blindagem, eles também estarão protegidos, serão julgados só pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, há uma grande discussão que já está sendo debatida, principalmente por parlamentares que são contra essa proposta. Sim, tem parlamentares que são contra essa proposta, embora centrão e oposição estejam bastante juntos. É que, a partir desse texto, há uma brecha que apenas o Supremo Tribunal Federal poderia, na brecha que está estabelecida no texto, determinar medidas cautelares contra parlamentares. Ou seja, hoje em dia, isso pode ser feito por qualquer juiz se, de repente, esse caso não estiver envolvido com o mandato. Tema para a gente discutir bastante pelos próximos dias, Márcio. Por essas e outras, a gente tem que esperar e ficar atento ao que acontece neste momento lá na Câmara dos Deputados, onde essa PEC pode ser votada a qualquer momento. Obrigado mais uma vez, Caio e Jussara.